Boa noite, Deus seja louvado. Estamos aqui mais uma quarta-feira, noite de oração para a comunidade batista, e nós estamos aqui falando sobre oração. Na semana passada a gente falou sobre a importância de nós darmos um tempo para Deus, nós dedicarmos um tempo para estarmos na presença de Deus. E a oração, queridos, é um fundamento, é o princípio fundamental da relação do cristão com o seu Deus. Não existe cristianismo, não existe discípulo sem oração, sem essa comunhão profunda com Deus. Por isso eu quero falar esta noite, iniciar uma série esta noite, falando com base na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Lembrando que a ideia de Jesus não era que ela se tornasse uma repetição, um modelo a ser repetido, mas o que Jesus queria era ensinar princípios que nós precisaríamos usar na nossa caminhada de oração com o Senhor. Esse texto está tanto em Mateus no capítulo 6, na ocasião do Sermão da Montanha, como também foi registrado pelo evangelista São Lucas no capítulo 11. Né? E eu quero começar com o início, com as duas frases de Jesus nesta oração para nós esta noite, apenas isto. Então Jesus começa dizendo assim, que a oração deveria iniciar-se dessa forma: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais no céu. O Senhor Jesus Cristo começa essa oração do Pai Nosso promovendo uma verdadeira revolução no relacionamento com Deus. Sim, porque naquele tempo nós sabemos que o Senhor era tratado como Rei, como Santo, como Justo, como Eterno, como Soberano, mas jamais tratado como Pai. Ou seja, não havia essa relação de proximidade. Então Jesus inaugura essa fase de que o nosso relacionamento com o Pai deveria ser uma coisa diferenciada, deveria ser realmente uma relação de pai para filho. Jesus então nos aproxima do Pai quando ele diz Pai Nosso. Deus, queridos, é o nosso Pai. Jesus nos lembra disso. Jesus quer que isso fique na nossa vida, na nossa mente, na nossa comunhão com Deus. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus por meio da fé, da redenção no seu sangue. Ora, se somos filhos de Deus, irmão de Jesus, filho de Deus, Deus é nosso Pai. Então no Pai Nosso, Deus nos chama para sermos uma família. Não é interessante isso? Ele é o nosso Pai. E nós, irmãos uns dos outros, filhos dele. É por isso que há uma tradição no meio cristão, no meio evangélico, de chamar o outro de irmão, porque é exatamente isso que somos em Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiro com ele, diz a palavra do Senhor. Com isso, Jesus nos mostra que a oração deve ser uma conversa íntima com Deus, que é o nosso Pai, uma conversa mesmo. Eu costumo fazer caminhadas pela manhã e costumo fazer isso, chamar isso de caminhada com Jesus, porque enquanto caminho eu converso com Deus, eu oro, eu falo com Ele, eu aproveito para ter essa relação de intimidade de pai para filho. Obviamente que quem não tem uma boa relação com o seu pai vai ter dificuldade de compreender a profundidade disto, né, dessa relação de paternidade com Deus. Por isso, queridos, é importantíssimo a gente entender que se o pai aqui na terra não é um bom pai, ele não está seguindo aquilo que Deus planejou para ele. Porque pai é amor, é bondade, é cuidado, é proteção, é tudo isso que Deus oferece para nós. E mesmo que o seu pai não seja um pai assim exemplar, um pai como você esperou, como você sonhou, eu queria dizer para você que a Bíblia diz que Deus deseja ser o nosso Pai, e Ele passa a ser o nosso Pai em Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Ele passa a ser o nosso Pai. A Bíblia diz isso lá em João, no capítulo 1, ele diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, né? Jesus veio para o que era seu, era muito,
mas os seus não receberam, e então a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam tornaram-se, outra versão diz, foram feitos filhos de Deus. Olha que interessante. Nós nos tornamos filhos de Deus, portanto. Nós precisamos ter essa relação. A nossa oração precisa ser essa conversa do bom Pai, o Pai bom que existe lá no céu, que quer cuidar de você. Devemos seguir esta confiança que temos um Deus que é Pai. Não estamos conversando com um estranho, alguém que não se interessa por nós, que não se importa com as nossas coisas. Nós estamos conversando na oração com o nosso Pai, que é amor, que é consolação e graça. Esta oração, queridos, nos ensina a priorizar Deus e o seu reino, a sua justiça, na esperança de que outras coisas venham ser acrescentadas em nossas vidas. Vamos seguir olhando a segunda frase que diz: santificado seja o teu nome. O termo santificado aqui usado em Mateus no capítulo 6, ele tem como base na língua grega a palavra agiazo, que significa reconhecer, significa respeitar, santificar. Isso quer dizer que enquanto nós oramos, nós devemos adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua santidade e glória. Não é porque Ele é Pai que nós vamos desrespeitá-lo, que nós não iremos honrá-lo. É muito comum na nossa cultura vermos filhos que desrespeitam o seu pai, que gritam com o seu pai, que não reconhecem o seu pai como o seu pai, como alguém maior, superior, que Ele trouxe ao mundo. Não deve ser assim a nossa relação com o nosso Deus. Isso quer dizer que enquanto oramos, nós devemos adorá-lo, sim, reconhecendo a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que, embora seja nosso Pai, Deus deve ser adorado na oração. Ele deve ser respeitado, ele deve ser reverenciado. Em santificado seja o teu nome, Deus requer que sejamos separados. É um outro significado para a palavra santo que eu acho interessante, é do latim, sangue untos. Sangue untos, aqueles que foram untados no sangue, aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu sangue. Essas pessoas são santos, são separados por Deus e para Deus. E isso significa que nós devemos produzir frutos dignos de alguém que é filho de Deus. Tem um ditado que diz: tal pai, tal filho. Deus nos desafia a andarmos como filhos dele. A Bíblia fala em algumas ocasiões em que nós devemos ser santos, como é santo o nosso Pai, que também está no céu. Nossa vida precisa ser uma vida que agrada a Deus, porque Ele é santo e nós devemos também andar em santidade. A primeira petição refere-se ao nosso desejo de que Deus seja exaltado em nossas vidas através dela. Deve haver em nós, então, o anelo sincero, o desejo sincero de que outras pessoas conheçam a sua bondade e sejam transformados pela sua santidade. É interessante o nosso papel de sal e luz que Jesus deixou para nós. E agora que esta noite aprendemos um papel fundamental que eu quero destacar, que eu quero que você lembre. Você é filho de Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus, você é um seguidor de Jesus, a Bíblia diz que você tornou-se filho de Deus. Portanto, Deus espera que você ande como filho. Amém? Nós vamos orar nesta noite de oração como filhos, falando com o nosso Pai. Eu quero orar especialmente por duas pessoas muito queridas, o pastor Sócrates, o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que está muito doente, e que os batistas todos têm orado por ele. E também pela nossa querida Nilma, a esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos. O pastor Paulo tem mandado todo dia para muitos pastores o boletim médico da Nilma, e ela precisa das nossas orações. Nós vamos interceder especialmente por esses dois, mas se você quer orar comigo, onde você estiver, feche os seus olhos. E fechar os olhos apenas para se concentrar, não tem nenhum mistério. Podemos orar de olho aberto também. Deus Pai querido, a nossa gratidão
porque o Senhor um dia permitiu que Jesus morresse na cruz, pagando o preço do nosso pecado e nos tornando então irmãos dele, filhos do Senhor, pelo sangue de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor nos ama e está cuidando de nós. Durante toda essa pandemia, que o Senhor olhe pelos profissionais de saúde, olhe pelos nossos dirigentes desta nação e de outras nações. Cuida de nós, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Cuida da Nilma, cuida do pastor Sócrates, continua cuidando de cada um de nós, Pai, Pai querido. Nós, como Teus filhos, reverenciamos o Teu nome, Te adoramos e oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe.